Olá, tudo bem? No programa dessa semana em Mulheres na Direção, veremos algumas estreantes em seu país, ou seja, primeira mulher a dirigir filme em determinado país, uma bem jovem que conta as suas origens e, em muitos casos, atrizes que começaram a dirigir. Alguns exemplos de mulheres na direção. Então, confiram algumas e até daqui a Kinuyo pouco. Tanaka, segunda mulher a dirigir um filme na história do cinema japonês. Era prima do diretor Masaki Kobayashi e colaborou com seu trabalho de atriz com vários cineastas japoneses. O seu primeiro trabalho como diretora foi no filme Love Letter, sendo este seguido por mais 5 filmes. Germaine Dulac, nascida na França, outra cineasta feminista, diretora, teórica, jornalista e crítica de cinema. Foi também uma das fundadoras do movimento cineclubista francês. Trabalhou para algumas revistas feministas como jornalista, o que ia influenciar em alguns filmes seus. E claro, com a ajuda do marido, fundou uma produtora e dirigiu alguns filmes comerciais. O seu grande sucesso mesmo foi com os filmes mudos. Edith Kalmar, primeira mulher da Noruega a dirigir um filme. A Morte é Carinho foi o primeiro noir do próprio país. E para acrescentar, e para quem não sabe, ela foi a primeira pessoa que introduziu a atriz Liv Ullmann para o cinema, que mais tarde seria conhecida nos filmes do Ingmar Bergman. Maria Basaglia nasceu na Itália e iniciou sua carreira lá. Todavia, ela e o seu marido se mudaram para o Brasil, onde chegaram a fazer alguns filmes, entre eles O Pão que o Diabo Amassou. Vera Chytilová nasceu na República Tcheca. Ela representa um dos nomes da nova onda tcheca e, para variar, ela é conhecida como a primeira-dama do cinema tcheco. Um dos meus filmes preferidos, ou seja, que eu mais gosto, é As Pequenas Margaridas. Alguns filmes dessa maravilhosa cineasta se encontram no YouTube. Norma Bengel, uma simples musa do cinema novo, do cinema brasileiro, também foi musa do teatro e até chegou a fazer carreira internacional, sendo um grande destaque na Itália e alguns filmes B da Itália. Como diretora, ela chegou a fazer alguns filmes históricos brasileiros de grande relevância. Entre eles tem Eternamente Pagu e O Guarani. E como eu já falei, uma grande musa, uma grande atriz e uma grande diretora. Chantal Akerman teve uma grande influência para o cinema feminista e avant-garde. Ela se distanciava do termo cinema feminista. Via o cinema como um campo gerador de liberdade, dos limites da identidade, contra a expressão cinema feminista, como eu já acabei de falar. Ela dizia, porque quando as pessoas dizem que há uma linguagem de cinema feminista, é como dizer que só existe uma maneira para as mulheres se expressarem. Falecida há pouco tempo, Dorota Kierzierwacka nasceu na Polônia, fez curso de direção de cinema em Moscou, na Rússia, durante 2 anos. Sua especialidade é documentários, embora ela tenha feito alguns dramas relevantes, e tem um filme ou outro dela que se encontra também no YouTube.
Leontine Sagan. Nasceu na Áustria, bem na época do Império Austro-Húngaro. Dirigiu filmes, peças de teatro. Ela é mais conhecida por dirigir o filme Senhoritas em Uniforme, no qual fala sobre um homossexualismo feminino, no qual uma diretora se apaixona por uma das suas alunas. Década de 30, na época, um tema bem pesado. Olga Preobrazhenskaya. Nasceu na União Soviética, Rússia da União Soviética. Uma das primeiras cineastas em plena época da União Soviética. Infelizmente faleceu muito cedo. Maya Deren. Ela nasceu na Ucrânia, também na época da União Soviética. Criou muitas obras inovadoras em 16 mm. Em 1947, foi-lhe atribuído o Grande Prêmio Internacional para filmes de 16 mm, classe experimental, no Festival de Cannes por Matches of the Afternoon. Foi a primeira vez que o prêmio foi concedido aos Estados Unidos a uma realizadora mulher. Outra pioneira, como vocês podem ver. Outra grande, genial cineasta. Natalie Portman, atriz de cinema, como vocês já sabem, começou a carreira em 1994 como atriz. Se mudou de Israel com a sua família junto aos Estados Unidos, consolidou sua carreira como atriz e ganhou o Oscar de melhor atriz por Cisne Negro. Em termos de direção, não ficou ainda muito famosa. Em compensação, ela dirigiu um curta-metragem, uma esquete de um filme, até dirigir De Amor e Trevas, uma produção lá de Israel, terra onde ela nasceu. A mais jovem cineasta e, digamos, uma futura promessa. Então, o que vocês acharam? Temos grandes exemplos de mulheres na direção, como vocês viram. É por isso que eu fiz esse programa com a intenção de homenagear as grandes diretoras de cinema. Até a próxima semana e até lá!